Além de saber o montante que a máquina estatal toma dos cidadãos por meio do impostômetro, agora brasileiros têm acesso ao montante dos gastos públicos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias da liberdade, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Presbiteriano do Baixo Clero, revisado por Gordinho Caipira, narrado por mim, Quinta Essência. Em um país onde o contribuinte é obrigado a entregar cerca de 1/3 de tudo o que produz ao governo, a pergunta que ecoa há décadas permanece sem resposta clara. Para onde vai o nosso dinheiro? A resposta, ou ao menos parte dela, começa a ser revelada com a criação da plataforma Gasto Brasil, que escancara os gastos públicos em tempo real e coloca holofotes sobre um dos maiores problemas estruturais do país, o gigantismo estatal. Essa plataforma foi inaugurada no dia 23 de abril, numa quarta-feira, pelos mesmos criadores do Impostômetro, uma plataforma que contabiliza e apresenta em tempo real a quantidade de impostos arrecadados. Tanto é que a ocasião da inauguração do Gasto Brasil foi a comemoração dos 20 anos do Impostômetro. A relevância do Gasto Brasil se manifesta como uma contrapartida que faltava, que é o retrato fiel e atual dos gastos dos governos federal, estaduais e municipais. Desenvolvido pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil e pela Associação Comercial de São Paulo, o painel revela um abismo entre a arrecadação e despesa que deveria alarmar qualquer cidadão. Até abril de 2025, os números impressionam. 1 trilhão e 700 bilhões já foram gastos, enquanto que, ao mesmo tempo, o impostômetro registrava uma arrecadação de 1 trilhão e 200 bilhões, uma diferença de meio trilhão de reais. Isso significa que o Estado brasileiro gasta, em média, mais de 14 bilhões de reais por dia sem ter o mesmo ritmo de entrada de recursos. Para cobrir esse rombo, o governo se endivida, imprime moeda ou aumenta ainda mais os impostos, e tudo isso afeta diretamente o bolso do cidadão brasileiro. O que o Gasto Brasil revela em números é o que os pensadores libertários vêm alertando há muito tempo. O Estado não é um bom gestor, não tem incentivo para gastar com responsabilidade e, pior, cria mecanismos para perpetuar sua própria ineficiência. A cada ciclo orçamentário, mais recursos são demandados e menos resultados concretos chegam à ponta para a população. Um grande exemplo disso é o famoso arcabouço fiscal, um projeto totalmente nebuloso e incompreendido do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Dentre tantas inconsistências, uma delas é a falta de punições por resultados ruins. Tal arcabouço permite que o governo possa gastar mal o dinheiro do povo brasileiro e até solicitar mais recursos sem nenhuma medida de limitação orçamentária. De acordo com um dos responsáveis pelo Gasto Brasil, Alfredo Kotait, essa plataforma é uma ferramenta educativa, mas a realidade que não foi falada é que os números que são apresentados, na verdade, são um raio-x da falência moral e financeira do modelo estatista de gestão pública. Essa iniciativa leva a uma reflexão oportuna sobre o Gasto Brasil, o libertarianismo e a falência da grande máquina pública. Um Estado que gasta mais do que arrecada vive em constante expansão de poder, e a conta sempre é empurrada para os pagadores de impostos, sob promessas de que o dinheiro está sendo utilizado para o bem da população, ou então a dívida do país é para o bem dos pobres e outras conversas do tipo. Com mais de 30% do PIB comprometido com tributos, o Brasil figura entre os países que mais arrecadam no mundo, mas com retorno social muito inferior. A carga tributária brasileira se equipara a nações desenvolvidas, mas os serviços prestados são tipicamente precários, ineficientes ou até lamentavelmente inexistentes. O Gasto Brasil, ao colocar esses dados em evidência, acaba funcionando como um tribunal da transparência, onde o Estado se torna réu diante da sociedade. Nós, os libertários, defensores do fim do Estado, vemos nesse descompasso a prova de que quanto mais o Estado cresce,
mais ele se afasta de sua suposta função de servir ao cidadão e mais se aproxima da realidade de que essa entidade é um ente predador que consome a liberdade e a riqueza individual para sustentar seus próprios privilégios e estruturas obsoletas. É comum que governos justifiquem déficits e gastos excessivos com promessas de políticas públicas, direitos sociais e investimentos estratégicos. No entanto, o resultado prático tem sido o contrário. O que se pode visualizar é a burocracia crescente, serviços ruins e corrupção sistêmica. A plataforma Gasto Brasil mostra, por exemplo, que boa parte dos recursos arrecadados vão para despesas obrigatórias como aposentadorias, salários de servidores e pagamento de dívidas, restando quase nada para investimentos produtivos ou melhorias estruturais. A diferença entre arrecadação e gasto é coberta por endividamento público, que hoje já ultrapassa 7 trilhões de reais. Na prática, isso significa que o Estado está consumindo hoje recursos que ainda nem foram produzidos, transferindo a conta para as gerações futuras. E isso não pode ser descrito de outra forma senão um comportamento imoral e insustentável, pois a criação de dívida pública é uma forma de escravidão moderna. O cidadão comum que não consentiu com esses gastos e nem participou das decisões acaba preso a um sistema onde o governo tem a carta branca para gastar e se endividar em nome de todos, sem qualquer consequência direta para os tomadores dessas decisões. Ao longo dos anos, diversas gestões prometeram responsabilidade fiscal, controle de gastos e reformas estruturais. Mas na prática, o Estado continua gastando como se fosse uma entidade acima das leis econômicas. Quando o cidadão comum extrapola seu orçamento, ele perde crédito e enfrenta restrições. E no caso de uma pessoa jurídica, as punições podem chegar até a falência. Quando o Estado faz isso, porém, ele não recebe nenhuma punição pela sua má gestão e irresponsabilidade fiscal. Simplesmente resolve seus problemas com meios paliativos, como criação de mais tributos ou impressão de dinheiro. Esse comportamento revela o maior vício do sistema estatal, a impunidade econômica. Não há responsabilização efetiva para quem decide mal, gasta mal ou endivida o país. Os custos são diluídos entre milhões de brasileiros, que muitas vezes sequer sabem como funciona o orçamento público. Dessa forma, o Gasto Brasil poderá ser uma ferramenta primorosa para um progresso dos ideais libertários na nação verde-amarela. Uma das maiores contribuições da plataforma Gasto Brasil é seu poder de transparência e denúncia. Ao tornar os números acessíveis e fáceis de visualizar, ela mostra ao cidadão comum o tamanho real do problema. Esse tipo de transparência é essencial para despertar a consciência crítica sobre o verdadeiro papel do Estado e serve como ponto de partida para uma mudança cultural mais profunda, a substituição da fé no governo por uma autonomia individual e pelo livre mercado. O libertarianismo defende que o cidadão é o melhor juiz do que fazer com sua renda. Se cada pessoa tivesse controle total sobre o que produz, poderia direcionar seus recursos de maneira mais eficaz do que qualquer burocrata em Brasília. O Gasto Brasil, ao mostrar os gastos em tempo real, permite que as pessoas vejam quanto de dinheiro sai de suas mãos para financiar um sistema muitas vezes ineficiente, parasitário e paternalista. O Gasto Brasil serve para desmontar um famoso mito recorrente no povo brasileiro, que o Estado é essencial para garantir direitos básicos e desenvolvimento. Na realidade, como mostra o histórico recente de governos que gastam demais e entregam de menos, a ação estatal muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. Isso se deve ao efeito burocrático que cria um monte de empecilhos, regras desnecessárias, alíquotas questionáveis. Esses e outros problemas fazem qualquer serviço estatal ser ordinário, de péssima qualidade, caro e sem qualquer tipo de respeito para com o cidadão brasileiro. Países que adotaram modelos com mais liberdade econômica colhem frutos de prosperidade, estabilidade e inovação. A razão disso é que, com menos impostos, os indivíduos acabam tendo mais recursos em suas mãos, o que oferece mais poder de compra. Porém, mais do que isso, oferece poder para inovar, crescer na vida, empreender e emergir em variados negócios rentáveis e lucrativos. A visão libertária propõe um novo paradigma, um mínimo ético que se limita à defesa da vida, da propriedade e da liberdade. Nesse modelo, ações sociais não desapareceriam, mas seriam realizadas por meio de associações voluntárias,
ONGs, igrejas, empresas e iniciativas comunitárias. Estas, por sua vez, são mais eficientes e até baratas do que qualquer programa estatal com poder centralizador. A economia também ganharia fôlego. Sem impostos, com menos burocracia e com mais liberdade para empreender, milhões de brasileiros poderiam sair da informalidade, investir em negócios próprios e gerar riqueza real. Essa nova plataforma, portanto, ao escancarar o uso inapropriado do dinheiro do pagador de impostos, fortalece essa narrativa e estimula o debate sobre o quão desnecessário o Estado é em nossas vidas. Por fim, o Gasto Brasil deve ser reconhecido não apenas como uma ferramenta de monitoramento fiscal, mas como um instrumento de empoderamento do cidadão. Ele transforma dados complexos em informação clara e útil para a consciência política. É uma arma poderosa nas mãos de quem quer ver um Brasil mais livre, justo e com menos reféns da máquina estatal opressora. A batalha pela liberdade não é apenas ideológica, é também numérica. Cada bilhão gasto, cada déficit gerado, cada real tomado à força do trabalhador brasileiro precisa ser documentado, discutido e combatido. O Gasto Brasil, nesse sentido, é essencialmente libertário e também um poderoso diagnóstico do fracasso do Estado brasileiro. Obrigado por sua audiência. Este é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!